Antônio Carlos de Souza Lima Neto, secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Troquei as bolas no final do bloco passado. Pois bem, abrimos o último bloco. A Lúcia quer abrir com uma pergunta? Sim, secretário, eu trabalho na editoria de economia do Jornal Popular. Ou seja, nós falamos muito sobre dinheiro. Desde o começo das entrevistas, o senhor tem falado sobre seus projetos, né, sobre os projetos da secretaria. Ao mesmo tempo, o Estado de Goiás vive um momento de ajuste fiscal, né? A Secretaria da Fazenda tem aí, né, a secretária Cristiane tem sempre explanado as dificuldades do Estado, enfim, todo o contingenciamento que tem sido feito, né, os ajustes, enfim. Vai ter dinheiro para todos esses projetos da secretaria? Sem dúvida, Lúcia. Esse é um desafio muito grande que nós temos, uma situação em que nós realmente encontramos no nosso estado de Goiás, mas, acima de tudo, com muita determinação, com muito comprometimento e responsabilidade, como nós já citamos aqui. 6 meses de gestão, nós tivemos a oportunidade de levantarmos uma identificação de um diagnóstico de 195 milhões de reais, provenientes de convênios, principalmente com o governo federal, e naturalmente, dentro dessas oportunidades, independente da situação econômica aqui do nosso estado, que realmente nós temos passado por toda essa situação necessária de ajuste, nós já com esse recurso proveniente de convênios, principalmente com o Ministério da Agricultura, com a SUDECO, através das emendas parlamentares, colocando e movimentando toda essa necessidade e essas oportunidades que existem. Então, todos esses projetos, eles estão sendo feitos, de certa forma, com muita responsabilidade, com muito planejamento e certamente tudo isso já está se tornando evidenciado e as entregas de todos esses equipamentos, de todos esses benefícios que nós já fizemos nesse primeiro semestre, nos proporciona acreditar que nós temos recursos externos e certamente essas oportunidades poderão promover e desenvolver todos esses projetos que nós temos. É preciso e é possível, nós temos concurso, por exemplo, para suprir a necessidade de mão de obra de órgãos como a Emater? A expectativa que nós temos, sem dúvida nenhuma, seria essa, mas a gente tem passado por essa condição financeira no nosso estado de Goiás. O governador Ronaldo Caiado, com muita responsabilidade, tem trabalhado arduamente em todo esse processo, juntamente com a Cristiane, com todas as áreas de competência, e certamente o nosso pleito ele está sendo feito e a capacidade, acima de tudo, de demonstrarmos resultado, demonstrarmos a capacidade da eficiência em que o retorno proveniente da geração de riqueza que o campo promove certamente poderá beneficiar futuros investimentos pelo nosso estado de Goiás. Secretário, uma pergunta aqui de um telespectador que talvez dê gancho com essa questão que a Lúcia levantou de falta de dinheiro, né? O Renan Rigo, do setor oeste. Como o Estado vê a questão do incentivo a empresas de base de tecnologia voltadas para o agro, como as startups, né? A Secretaria pretende trabalhar para aumentar o número dessas empresas e fazê-las crescer? Excelente pergunta. Todo o desenvolvimento tecnológico que acontece no nosso mundo, no nosso país, no nosso estado de Goiás, ele é evidenciado aqui dentro da nossa secretaria e, naturalmente, nós temos também, da mesma forma, na oportunidade que temos, buscado a articulação com todas as empresas que se envolvem nesse trabalho. Tivemos aí um protocolo de intenções firmado com uma importante empresa aqui no nosso estado de Goiás, que desenvolve e fomenta todo esse universo de agritechs e todo esse trabalho das principais dores que os produtores têm, diagnosticado por importantes ações já promovidas pelo Sistema S, Senar, Sebrae, e que, de certa forma, estaremos realizando agora, em setembro, o maior evento tecnológico do mundo, aqui dentro de Goiânia, aqui em Goiás, promovido pela participação do governo do estado de Goiás, que é a Campus Party, em que todo esse movimento ele tem sido muito bem trabalhado e nós jamais deixaremos de lado todas as boas oportunidades que o desenvolvimento tecnológico proporciona ao desenvolvimento do campo. Secretário, a famigerada Operação Carne Fraca trouxe um punhado de prejuízo para o Brasil, particularmente para Goiás. Estive em Rio Verde agora nessa semana e tive a informação de que vários produtores continuam desligados das tábuas ou das plantas de produção
tanto da Perdigão quanto da Sadia. Hoje, já há um ano e pouquinho dessa operação que trouxe tanto prejuízo, que balanço que vocês têm, as carnes nossas voltaram a ser vendidas, exportadas, as plantas de Mineiros, plantas de Jataí, Rio Verde, estão todas trabalhando já com seu todo o potencial, ou ainda existe um trabalho a ser feito, particularmente em relação às exportações de carne para a China? Bom, sem dúvida, esse é um fator determinante. Essas operações, elas muitas vezes, elas causam danos muito maiores do que a necessidade que efetivamente elas se colocam no seu desenvolvimento e com isso prejudicando os setores específicos, como nós visualizamos na Operação Carne Fraca. Com a estrutura de Rio Verde citada, a gente pode citar a estrutura de Mineiros, enfim, todo um dano que foi causado, mas que mais uma vez demonstra a participação importante que a nossa agrodefesa tem nesse processo, o nosso Ministério da Agricultura tem no seu desenvolvimento como um todo nesse trâmite e, acima de tudo, na ampliação dos mercados que nós temos, a ampliação dos países potenciais compradores desses produtos e que, eventualmente, a gente já tem evidenciado uma virada nesse jogo e naturalmente, toda uma expectativa, indicadores que são apontados agora, nesse mês passado de junho, nós tivemos recorde de exportações de carne aqui no nosso estado de Goiás e que, certamente, um trabalho competente tem sido feito e com muita seriedade, nós buscaremos oportunizar todas as chances de crescimento e ampliação da exportação dos produtos que aqui são oriundos e produzidos com muita qualidade. Secretário, o peixe também é uma proteína. A sua secretaria, quer dizer, não era da sua gestão, mas nós jornalistas temos buscado muita notícia da secretaria, um oba-oba, agora a piscicultura vai e tal, todo mundo fica empolgado, até nós jornalistas para dar outro tipo de notícia para o nosso leitor. E a sua secretaria está reestruturando esse setor, porque Goiás, tecnologia para criar peixe tem muita, né? E água a gente tem também em abundância para projetos dessa natureza. O que a sua secretaria está planejando para esse setor aí também? Importante, nós temos feito, acima de tudo, nós temos uma área dentro de uma estrutura bem enxuta, mas ao mesmo tempo eficiente, de produção rural sustentável e agricultura familiar, onde a promoção de todas as cadeias produtivas, elas são desenvolvidas, importantes projetos estão sendo trabalhados e não é diferente na cadeia produtiva do peixe, da piscicultura, onde, como nós dissemos aqui, aglutinando as entidades representativas do setor agropecuário, os interesses incomuns que existem entre todas as cadeias produtivas, em detrimento, não tem a cadeia produtiva A, B ou C, tem sim uma convergência da participação e da importância do Estado no que tange a sua importância na elaboração das políticas públicas de fomento, de desenvolvimento e de contribuição para esse desenvolvimento econômico dentro do nosso estado de Goiás e que, sem dúvida nenhuma, a cadeia produtiva do peixe também será beneficiada na sua proporção e na sua necessidade. O que certamente nós não faremos são projetos que eventualmente sejam apresentados, sejam evidenciados com muita propaganda e poucos resultados. Coisas que nós visualizamos ao longo dos últimos anos. Mais uma pergunta ainda? Vai rapidinho que eu tenho uma aqui também. Secretário, o INCRA liberou agora essa semana 170 milhões de reais para o pessoal de assentamento da agricultura familiar. Entre esse dinheiro, um pouco vai ser gasto com a regularização de títulos que foram recebidos por esses produtores via reforma agrária. Quanto que Goiás está recebendo? Quantos títulos serão regularizados nessa história? Bom, estamos trabalhando fortemente na nossa estrutura da regularização fundiária com o Programa Nacional de Crédito Fundiário, que certamente a participação determinante no apoio da Secretaria será dado. E só para vocês terem uma ideia, ao longo dos últimos 10 anos, o Estado de Goiás emitiu 18 títulos de posse de terra. Isso é um número insignificante dentro de uma realidade, de uma necessidade que nós temos para a regularização de todas essas terras devolutas, de todas essas áreas, realmente que todos têm um anseio da necessidade de terem a posse para, consequentemente, ampliarem os investimentos necessários para que alcancem todos esses objetivos de desenvolverem ali a sua produção, alavancarem a sua produção e, consequentemente, promoverem o desenvolvimento onde estiverem.
Secretário, um assunto polêmico agora, a questão ambiental, né? Nós vimos que recentemente foram liberados, eu até anotei aqui, mais 31 agrotóxicos, enfim, o número de agrotóxicos atualmente liberados no Brasil está crescendo. De outro lado, ainda hoje a BBC Brasil soltou uma matéria em que agrônomos, biólogos e entidades como a Embrapa alertam que a destruição da vegetação nativa e as mudanças climáticas têm grande potencial para prejudicar diretamente o agronegócio. Pois bem, questão ambiental, destruição de matas nativas, agrotóxicos e etc. são prejudiciais ao setor agropecuário. Como é que o setor, o segmento vê isso? O segmento ainda tem aquela imagem de que não está preocupado com isso, que quer plantar, desmatar e etc.? De forma alguma, todos temos a consciência da total importância da produção com sustentabilidade e efetivamente com resultados que não se passam por discursos e por informações, muitas vezes, como já comentamos aqui, sem fundamentos. Quando a gente cita a discussão da utilização de defensivos agrícolas, o Brasil, pela quantidade de alimentos que produz, ele utiliza ainda, considerando os principais players no mundo, poucos defensivos agrícolas. Certamente, toda a utilização ela deve ser adequada, ela deve ter responsabilidade e deve ser controlada por toda a segurança do consumidor final. No que tange à produção, ao desmatamento, isso não é presente, isso é passado. Os produtores rurais, eles têm demonstrado a qualificação, a capacidade de eventualmente produzirem com eficiência, produzirem ampliando a sua produtividade e, acima de tudo, demonstrando que é possível produzir sem desmatar, preservando o meio ambiente e, acima de tudo, dando a sustentabilidade necessária. Haja visto, por exemplo, pessoal, que nós, nesse ano também de 2019, nosso governador Ronaldo Caiado, muito preocupado, juntamente com a secretária de Meio Ambiente, Andréa, nós tivemos já a oportunidade ali na Bacia do Araguaia de apresentarmos um importante projeto, eu diria, o maior projeto de preservação ambiental do Brasil já visto e, sem dúvida nenhuma, um projeto que será referência mundial, que é o Juntos pelo Araguaia. 5.000 hectares do lado de Goiás, 5.000 hectares do lado do Mato Grosso que serão preservados. Ok, secretário, um programa que inclusive foi lançado ao vivo aqui no Roda de Entrevista. O nosso tempo estourou, o Luiz Carlos estava querendo minuto falar, não dá, não? Nem 30 segundos. Não, mas só para complementar aqui, falando no ranking dos países que usam mais agrotóxicos, está aqui dados da FAO, né? Que é o órgão da ONU para Exatamente. alimentos. Japão, 11,75, Holanda, 4,59, França, 2,40, Alemanha, 1,90, Brasil, 1,16. Bom, dados concretos. Luiz Carlos, agradeço a sua participação, muito obrigado, boa noite. Muito obrigado. Juscelino Kubitschek, muito obrigado, boa noite, está aqui com a gente mais uma vez. 10 segundos? Tá correndo o tempo. Lembrando que neste último ano foram liberados 211 produtos agrotóxicos aqui no Brasil. Lúcia Monteiro, muito obrigado. Obrigada, nós agradecemos o convite. Esperamos, né, que realmente a sua gestão consiga reverter os problemas do setor agropecuário goiano nos últimos anos. Secretário Antônio Carlos de Souza Lima Neto, muito obrigado, agradeço a participação do senhor. 30 segundinhos para uma palavra final. Muito obrigado, um grande prazer termos a oportunidade de compartilhar um pouco de todo o trabalho que tem sido feito pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, juntamente com a Emater, com a Agrodefesa e com o SEASA, e, acima de tudo, na responsabilidade que o nosso governador Ronaldo Caiado tem nos dado de promovermos o desenvolvimento do campo e, certamente, conseguimos continuar fortalecendo o desenvolvimento do nosso Estado. O governador que veio do campo, né? Veio do campo, perfeito. Então, muito obrigado mais uma vez. Boa noite para você, telespectador, boa noite para você, ouvinte, e boa noite para você, internauta, que nos acompanha em qualquer parte do planeta. Voltamos na próxima semana.